Graça e paz, Tamidim. Escatologia, doutrina das últimas coisas. Estamos tratando da escatologia individual. Estamos refutando a doutrina da psicopaniquia ou do sono da alma. Hoje iremos refutar a doutrina do aniquilacionismo da alma. A alma não é aniquilada no inferno, ou a alma não deixa de existir após a morte. A alma é imaterial e ela sobrevive à morte. O versículo que estamos usando como texto base é Mateus 10, 28, onde Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Alguém a essa altura perguntará: pastor, se nós não estamos em estado de inconsciência após a morte, por que a Bíblia refere-se a morrer em Cristo com a expressão dormir no Senhor? Como, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4:13. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Bom, isso é uma linguagem idiomática para representar figurativamente o estado de repouso e não de inconsciência. Note que não é só a expressão dormir no Senhor que se refere a morrer em Cristo. No Antigo Testamento você vai encontrar expressões como ir pelo caminho de toda a terra, referindo-se a morrer. Paulo, por exemplo, quando está perto de morrer, ele usa a expressão tempo da minha partida. Então essa expressão dormir no Senhor quer dizer entrar em estado de repouso, mas não de inconsciência. Por exemplo, Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, diz assim: ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Note, descanse. E em Mateus, no capítulo 27, no verso 52, a Bíblia diz: e abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Veja, quem dormia era o corpo, não é a alma. A alma não entra em estado de inconsciência após a morte. Por isso, Daniel capítulo 12 diz: muitos dos que dormem no pó. Quem dorme no pó é o corpo. Dito isso, alguém perguntará: pastor, mas quanto a textos como Eclesiastes, capítulo 9, por exemplo, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. E o verso 10 também diz: tudo que tiver a mão para fazer, fazei, conforme as suas forças. Porque na sepultura por onde vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. A chave interpretativa para Eclesiastes, já que Eclesiastes é um livro no prisma terreno e não sobrenatural e eterno, é o versículo que está, a palavra que está no versículo 9, debaixo do sol. Vou ler o versículo todo. Goza a vida com mulher que amas todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade, porque esta é a porção nesta vida, do teu trabalho debaixo do sol. O autor de Eclesiastes não está falando de uma perspectiva eterna, mas de uma perspectiva terrena. O que o autor de Eclesiastes está dizendo é que quando morremos, perdemos a nossa conexão com o mundo físico, entramos na dimensão eterna. Holway dizia o seguinte: a obra do artista é interrompida, a voz do cantor é silenciada, o cetro do rei cai, o corpo volta ao pó e o louvor de Deus nesse mundo cessa para sempre. Ou seja, esses textos estão apenas ensinando que depois da morte o homem não pode tomar parte nas atividades deste mundo. Dito isto, vamos refutar agora a doutrina herética do aniquilacionismo da alma, que a alma é extinta ou aniquilada no inferno. Primeiro, Mateus 10, 28
o texto é muito claro quando Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, porque a alma é imortal. Antes temer aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Ou seja, na jena, no lago de fogo, corpo e alma perecerão eternamente. Os adventistas do sétimo dia usam uma expressão perecer como que destruir. Mas a expressão grega desse texto para perecer é apolimai ou apolion, que é arruinar ou perder-se. Ou seja, Jesus está dizendo: não tema o que mata o corpo e não pode matar a alma, antes tema aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mesmo que a expressão aqui fosse destruir não é aniquilar. Vamos dar um exemplo de um carro que bateu o motor e alguém leva o carro para ser destruído no ferro velho. Aquilo não quer dizer que o carro passou a não existir mais, ele perdeu a sua utilidade, mas ele está ali enferrujando e os seus restos mortais, digamos assim, estará ali no ferro velho. É nesse sentido. Porque então a doutrina do aniquilacionismo da alma não é bíblica? Vamos ver algumas razões porque a alma não é aniquilada após a morte. Primeiro, por causa da imaterialidade da alma. Já vimos que a alma é imaterial. Textos como Gênesis 35, 18, Lucas 16, 19 e 20, o rico e Lázaro estavam ainda vivos na eternidade, os corpos mortos, mas a alma viva na eternidade. Daniel 12, 3, vão falar da imaterialidade da alma, porque a alma estará gozando de vida eterna ou de vergonha eterna. O texto vai dizer: muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eternos. O desprezo e a vergonha só podem ser eternos se existir eternidade. E assim como a vida é eterna, em contrapartida, o desprezo e a vergonha é eterna. Em segundo lugar, a alma não é aniquilada por causa do sentido imagético de continuidade na qual a Bíblia se refere ao inferno. Ou seja, a imagem que a Bíblia traz do inferno é de um inferno eterno. A Bíblia diz que o fogo não se apaga, o bicho não morre. A Bíblia diz que a fumaça do tormento sobe de geração em geração por toda a eternidade. Em Apocalipse 14, 11, em Marcos 9, 43 e 48. Em Mateus 25, 41 e 46, Jesus disse: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E em Apocalipse, capítulo 20, verso 10, a Bíblia diz que o diabo será atormentado no inferno para todo o sempre. Então essa é a imagem que a Bíblia mostra do inferno, eternidade. Em terceiro lugar, por causa da razão identitária e antropológica. Exemplo, em que sentido o indivíduo é aniquilado ou deixa de existir. Ou seja, tanto o Testemunho de Jeová como o Adventista dizem que ao morrer, acabou. Nós não existimos mais, não existe uma vida pós-morte. E eu pergunto, em que sentido então nós somos indivíduos, somos pessoas? Se nós somos aniquilados após a morte, nós deixamos de existir. E aí surge outra pergunta. Na ressurreição, será a mesma pessoa que vai ressuscitar, já que ela deixou de existir, ou Deus precisará recriar outra pessoa? A personalidade do indivíduo, emocionalidade, intelecto, vontade, moralidade, continua ou não após a morte? E aí nós temos o versículo de Apocalipse 6 e 9, onde João viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos pelo anticristo, martirizados na grande tribulação, e eles estavam clamando diante de Deus. Mateus 17 e 3, Moisés e Elias estavam conscientes, conversando. Alguém dirá que aquilo é uma visão do real, do que não existe. Deus estava dando uma visão aos discípulos de uma realidade da dimensão espiritual. Em último lugar, a alma não é aniquilada por causa da razão cristológica.
Cristo tinha uma alma e um espírito humanos. Se ao morrer ele foi aniquilado ou deixou de existir, a natureza humana de Jesus deixou de existir. Aí vem a doutrina da natureza hipostática de Cristo. Cristo era Deus e era o homem. E Deus e homem estão fundidos. Se na morte Cristo deixa de existir, então ele deixa de ser Deus. Ele perde os atributos da divindade. Há um colapso na Trindade. E por 3 dias a Trindade entrou em colapso. Jesus deixou de ser Deus, já que ele deixou de existir. Só que a Bíblia diz que Jesus disse ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Jesus partiu e não deixou de existir. Ele estava em espírito, em alma, na eternidade. 1 Pedro, capítulo 3, 18 e 19, diz que ele foi em espírito e pregou aos espíritos em prisão. E o capítulo 4, versículo 6 de 1 Pedro irão confirmar essa verdade. Então não existe essa doutrina do aniquilacionismo da alma. A alma sobrevive após a morte.